Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, a nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E a nossa meditação de hoje será no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 2, E o título da mensagem é a seguinte: o decreto. O sonho do rei é interpretado por Daniel, que diz o seguinte: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em siriaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, e dádivas, e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei?
Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não parecessem como o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Porque isso, Daniel foi ter com Arioque. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Arioque respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível.
A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves,
Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, esta mensagem é uma mensagem extraordinária, né? O profeta Daniel, ainda jovem, ele foi levado para o palácio do rei, né? Para trabalhar nos negócios do rei, né? E o rei de Babilônia era um rei bárbaro, né? Mundano, completamente mundano, né? E Daniel fez parte, né? Fez e faz parte de um grupo de 20 jovens, né? Que o rei mandou buscar dos cativos, dos filhos cativos que foram levados cativos, né? Para a Babilônia, do povo de Israel, né? O rei tinha ordenado, dizendo, né? Aos comandados dele ali, os homens que tinham esse poder de fazer isso, falou: vai lá, né? No meio dos cativos e traz para mim, escolhe lá entre eles 20 jovens varões cultos em letras, né? Ou seja, 20 varões jovens, né? Que tivesse estudado, né? Que tivesse formação, né? Formação de doutorado, né? Digamos assim, né? Que tivesse estudado, formados em letras, né, para levar para o palácio do rei, né? E esses jovens, quando chegou no palácio do rei, ele foi levado na presença do rei. Os comandados do rei foram lá, escolheu os 20 jovens entre o povo de Israel, e ele chegou, levou na presença do rei. E o rei falou para quem tinha a incumbência de cuidar deles, da alimentação, né? Falou: eu quero esses 20 jovens tratados com o manjar do rei, para que daqui tanto tempo, determinou um prazo lá, né? É uma outra mensagem que eu traria outro dia, né? Para que esses 20 jovens fossem tratados com o manjar do rei. Eles já eram considerados doutores, porque eram estudados, tinham formações, né? Grande formação cultural. E o rei queria prepará-los para trabalhar no serviço do palácio do rei ali, né? E Daniel, foi ele, chegando lá, o que aconteceu com Daniel é que Daniel rejeitou o manjar do rei para se alimentar diariamente com o manjar do rei. Aceitou todo tipo de trabalho, porque ele era escravo do rei ali, ele era cativo do rei, ele era obrigado a trabalhar no serviço do palácio do rei ali, no meio de toda aquela impiedade que existia. Mas ele rejeitou os manjar do rei e pediu, né, secretamente ali, para quem tinha incumbência de tratá-los, né, para que não desse para eles o manjar do rei, né, que fosse tratado apenas com legumes, né. E Deus, né, cada vez mais e mais, Daniel crescia em estatura, crescia na graça, no conhecimento, na sabedoria que provém do Senhor, por ter uma vida separada, né. E Deus cada vez mais e mais honrava as petições de Daniel. E assim Daniel, quando foi chamado na presença do rei, que o rei teve um sonho, né? Aqui a mensagem mostra que o rei teve um sonho, né? E ele ficou perturbado com aquele sonho que ele teve. Ele ficou tão perturbado que ele esqueceu o sonho que ele teve. Ele não lembrava do sonho, né? E aí ele mandou chamar os magos, os adivinhos, né? Os caldeus, né? Esse povo que trabalha nos palácios dos poderosos, né, para poder adivinhar ali os gurus que eles têm, né, para dar a interpretação de sonhos que eles têm no seu dia a dia, né.
E aí, como todos os magos, os adivinhos, os caldeus, que eram os homens que adivinhavam essas coisas e interpretavam sonhos, não conseguiu dar para ele a interpretação de que, o que ele tinha sonhado, e muito menos a interpretação. Porque se o rei não lembrava o que ele tinha sonhado, né, era o que ele queria saber. E o que o rei disse para ele? Se vocês não me fizerem saber o que foi que eu sonhei e a sua interpretação, vocês serão todos mortos. Vocês, com a sua família, com tudo quanto vocês têm. E a casa de vocês virarão um monturo, né? E eles não conseguiram, batalharam, mas não conseguiram, porque eles não tinham esse poder, né? Quem revela, o espírito de revelação, né, é somente o Espírito de Deus. Somente Deus tem o espírito de revelação, né? Então daí eles não puderam dar a revelação. Os magos, os caldeus e os adivinhos que trabalhavam ao serviço do rei, né? E aí mandaram chamar também Daniel, né, com seus 3 amigos para poder serem mortos juntos, né? E para matar junto, porque eles tinham esse conceito também em relação a Daniel e os demais, né? E quando Daniel quis saber por que essa pressa para serem eliminados, né? Quando chegou aos ouvidos dele essa situação, né? Arioque, que era o chefe da guarda incumbido de fazer a execução, né? Aí o chefe contou por quê, né? Aí Daniel falou, me põe na presença do rei, né? Para que eu possa conversar com ele e pedir um prazo, né? Porque Daniel conhecia, sabia o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ele sabia que era Beltesazar, Azarias, né? Enfim, outros nomes. Quando chegou lá, eles trocaram o nome deles, né? Por nomes daquele povo de Babilônia, lá colocou os nomes iguais, né? E aí Daniel falou, o que Daniel sentiu naquele momento, né? Quer dizer, o rei sonhou um sonho, ele não lembra o sonho que sonhou, né? E ele quer executar os magos, os adivinhos, os caldeus, e nós 4 junto com ele, porque ninguém conseguiu adivinhar o sonho dele, né? Mas nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus grande. Daniel, filho de Israel, ele sabia que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jeová dos exércitos, o Criador dos céus e da terra e do mar, o Eu Sou, o Deus de Israel, o meu Deus. O Daniel sabia que ele pode revelar, ele revela o oculto e o escondido, ele pode todas as coisas. Então, vamos orar ao nosso rei, vamos pedir um prazo para o rei há de nos dar esse prazo, e nós vamos orar, e o meu Deus, né, o nosso Deus, há de revelar para nós o que foi que ele sonhou, para nós escaparmos da morte, para nós não sermos mortos junto com os magos, com os adivinhos, com os caldeus do palácio. Nós não somos desse povo, nós estamos aqui no meio deles, mas nós não somos um deles, né? E o nosso Deus, se ele quiser nos livrar, ele nos livrará, né? Então vamos pedir um prazo e vamos orar, né? E Daniel foi introduzido na presença do rei, né? Por Arioque, e o Daniel pediu a ele um prazo. Falou, o senhor me dá um prazo, né? Para que eu possa trazer para o senhor o resultado disso aí, né? Se o senhor me der esse prazo, eu vou orar ao meu Deus, né? E o meu Deus há de revelar e eu passar para o senhor o que foi que aconteceu, o que o senhor sonhou e o que significa o sonho que o senhor sonhou, né? Glória a Deus e aleluia Jesus. Então, irmãos, nós vamos encerrar por aqui o nosso vídeo com essa leitura. E amanhã estaremos de volta já na meditação da interpretação do sonho que Deus deu ao rei em relação a tudo isto a partir de amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?